Então nós vamos responder essa questão, se um crente pode perder a salvação ou não, dentro da Bíblia. Não é dentro do arminianismo, não é dentro do calvinismo, não. O wesleyismo, não. Dentro da Bíblia. Então vamos para a Bíblia, João capítulo 17, versículo 12. Vamos lá? Olha o que diz o texto. Jesus falando, tá? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. É Jesus falando com o Pai. E nenhum deles se perdeu. Se a gente parar por aqui, você vai dizer, olha aí, pastor, salvação não se perde mesmo, hein? Calma, vamos continuar lendo. Nenhum deles se perdeu, senão, o que quer dizer esse senão aqui? Mandinei é professor de língua portuguesa. O que quer dizer esse senão aqui? Exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ou seja, Judas ou Iscariotes certamente perdeu a salvação, porque Jesus disse o quê? Aquele que o Senhor me desse, ele está falando dos apóstolos, né? Os apóstolos. Nenhum deles se perdeu, exceto, senão, o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, ou seja, Judas certamente perdeu a sua salvação. Vamos olhar então um exemplo, irmãos, para você começar a compreender melhor isso. Olhar um exemplo que eu entendo ser tipológico de quem perde a sua salvação. Vamos lá. Quem salvou Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra? Quem foi que salvou? Foi um homem qualquer? Não. Quem salvou foi Deus. Deus salvou a Ló e a sua família. Deus não deixou ninguém para trás. Ló e a sua família foram salvos. Agora, mesmo sendo Deus quem salvou, a mulher de Ló perdeu a salvação. Como é que ela perdeu a salvação? Olhando para trás, irmãos. Portanto, a bênção de Deus muitas vezes é condicional. Deve haver uma sinergia a ser observada. Você está salvo, Ló. Esposo de Ló, você está salva. Seus filhos estão salvos. Vamos embora. Está salvo, irmãos. Enquanto eles estavam caminhando, todo mundo salvo, inclusive a mulher de Ló. Durante o percurso ela estava salva. Ou não, estava. Estava junto com os outros ali, estão salva. Só que ela fez o quê? Olhou para trás. Ela ignorou, ela não atentou para tão grande salvação. O que aconteceu? Converteu-se em uma estátua de sal. Então ela não chegou ao porto seguro, porque esta mulher olhou para trás e, portanto, ela perdeu a sua salvação. Ela deixou de ser salva da destruição de Sodoma e Gomorra. Aliás, ela talvez aconteceu até coisa pior que ela. Transformou-se numa estátua de sal. O crente, ele não pode olhar para trás. Tem que seguir olhando para Jesus até o fim. Eu não estou afirmando aqui que se cometer algum pecado pelo caminho, né, perderá a salvação. E sim que se repudiar a Cristo, olhando para trás, aí perderá a sua salvação. Vamos ler Lucas capítulo 17, 32 e 33. Você pode estar pensando, mas será, pastor, que esse exemplo da mulher de Ló vale para perder salvação? Será, pastor? Vamos ver se não. O que Jesus falou aqui, o que Jesus falou. Vamos lá? Lembrai-vos da mulher de Ló. Estão entendendo, irmãos? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ora, se salvação não pode ser perdida, por que Jesus disse lembrai-vos da mulher de Ló? Ele deu um exemplo de alguém que
que perdeu-se no percurso da salvação. Ele deu um exemplo de alguém que estava no caminho, mas perdeu-se no percurso da salvação. Enquanto na terra estamos salvos, irmãos, na medida em que caminhamos olhando para frente, olhando para o Senhor Jesus. Veja lá em Lucas agora, capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus afirmou isso para quem? Para os 12 apóstolos. Judas estava no meio ali? Estava. Judas Iscariotes estava junto. Jesus disse para os 12. Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ele não disse, exceto por Judas. Esse é o cálice, é o sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós. Vós quem? Os 12. Então Judas era eleito e perdeu a salvação? Como é que fica então? A conta não fecha para quem quer afirmar que a salvação não se perde. Jesus falou para os 12 que o sangue foi derramado por eles. Tratou os 12 como apóstolos. E depois Jesus disse: nenhum se perdeu, exceto Judas. Estão entendendo, irmãos? Só pode se perder quem estava numa posição de salvo. Quem estava em um porto seguro. Se a pessoa já está perdida, ela se perdeu de quê? Se Judas não era salvo, como é que ele se perdeu? Ele já estava perdido, não era salvo. Então não tem cabimento dizer que Judas não era salvo. Ah, ele era o filho da perdição. Lógico. Assim que ele traiu a Jesus, que ele abandonou Jesus, ali se manifestou que ele era filho da perdição. Mas até então, ele era tratado como um salvo, como um apóstolo. Pedro deu as características: o apóstolo tem que ser uma pessoa íntegra, o apóstolo tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser isso, isso, isso. Então Jesus escolheu um que não era nada disso? Não. Ele era um apóstolo. Jesus havia até prometido um trono para ele. Judas era apóstolo, Jesus falou de tronos no céu para eles. E falou que derramou sangue pelos 12, não só por 11. Salvação pode ser perdida? Caso Jesus seja repudiado pelo salvo, pode ser perdida. Por isso, vigia. Vamos para 2 Pedro agora, capítulo 2, versículo 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Olha agora, irmãos, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Irmãos, essas pessoas eram falsos profetas, mas antes de se tornarem falsos profetas, eram os resgatados do Senhor. Não é isso que o texto está falando, né? Não é isso? Olha só, chegando a negar o soberano que os resgatou. Se eles não eram salvos, porque o texto diz, o soberano que os resgatou. Porque aqueles que professam aquela fé de que uma vez salvo, salvo para sempre, eles ensinam que Jesus não morreu por todos. Sabia disso? Os calvinistas ensinam que Jesus não morreu por todos, só morreu pelos privilegiados. Se a tua mãe não for uma eleita, Jesus não morreu por ela. Você pode pregar para sua mãe o resto da sua vida.
ela não vai se converter porque Jesus não vai deixar. Jesus quer matar ela e mandar para o inferno. É o que eles ensinam. É o que eles ensinam. Que Deus criou a humanidade. Uma minoria para ir no céu com ele e a esmagadora maioria, tudo para ir para o inferno. Então Jesus já fez o inferno para jogar toda essa gente. Ele quer criar essas pessoas, ele falou, crescer e multiplicai, para nascer bastante pecador, pegar todo mundo e jogar tudo para o inferno. É o que eles ensinam, irmãos. Se não acredita, pergunte para eles. É o que eles ensinam. Que Jesus morreu apenas por cartas marcadas, pelos privilegiados. Né? Ou seja, são eles que acreditam nessa fé absurda. Observe nesse versículo, irmãos, que pessoas que haviam sido resgatadas por Cristo, eram salvas, né? Trarão sobre si a repentina perdição, ou seja, perda da salvação, repentina perdição, por tornarem-se falsos profetas e falsos doutores. Vigiemos, com a salvação a gente não se brinca. Ah, pastor, mas eu acredito sim, Deus fez o céu para aqueles que Ele já predestinou lá, esse aqui vai para o céu, esse vai para o inferno. E fez o inferno para mandar os outros. Isso é mentira, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Ora, se Deus queria criar pessoas para colocar no inferno, a Bíblia teria que dizer que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos e também a humanidade criada para ser perdida, ou seja, réprobos. Eles chamam de réprobos, pessoas que não têm condição de ser salvas. Você pode pregar evangelho, orar, fazer o que você quiser. Essa pessoa tem que ir para o inferno, porque Deus já predestinou essas pessoas para ir para o inferno, não tem jeito. Então não sei nem para que pregar, né? Já está tudo contabilizado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Estou pregando para quê? Se a pessoa já foi criada para ir para o inferno, eu não sei nem por que eles estão pregando o evangelho. Estou perdendo tempo. Então, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia de Jesus falou que as pessoas vão para o inferno. Vão porque querem. Não é que Deus fez para essas pessoas. As pessoas querem ir para o inferno. É o desejo. Ah, pastor, onde está escrito isso? É João capítulo 5, versículo 20. João 5, 20. Vós não quereis vir a mim para ter desvida. Ou seja, vocês querem ir para o inferno, então vocês vão. Não foi preparado para vocês, mas vocês vão. Vós não quereis vir a mim para ter desvida. Vamos ver Apocalipse, Denê, por favor, capítulo 3, versículo 5, vamos ver o que fala esse texto. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha o que Jesus falou, que bonito, irmãos. O vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida. Aí eu pergunto para vocês, e quanto a quem não vencer? E o crente que não vencer? Se a salvação não pode ser perdida, por que Jesus pediu para nos lembrar da mulher de Ló? E por que ele falou, jamais apagarei o seu nome do livro da vida se você vencer? Como é que eu posso falar o contrário disso, irmãos? Se você não vencer, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Se Jesus falou que eu não vou apagar o nome de quem vencer, ele deixou a deixa aí. Se você perder, eu vou apagar. Será que eu não estou raciocinando direito, irmãos? Eu teria que distorcer esse texto aqui para não concluir assim. Ah, pastor, isso é uma ilação. Tudo bem. Muitas coisas na vida, até na Bíblia, a gente conclui por ilação. Não está escrito diretamente isso, mas existe o conceito, o princípio. Temos outras passagens que corroboram com isso. O vencedor, irmãos, não terá o nome apagado do livro da vida. Mas e quanto a quem não vencer? Se a salvação não pode ser perdida, por que Jesus disse isso? Vamos para o livro de Hebreus agora, capítulo 2, versículo 1. Olha só. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Meu Deus do céu, que questão de lógica.
Só se desvia quem está no caminho certo. Se eu estou no caminho certo, eu estou salvo, estou indo para o céu. Se o texto está advertindo para prestar atenção ao que temos ouvido, na palavra, né? E para obedecer ao mandamento de Cristo, está mandando a gente tomar cuidado com isso, para não nos desviarmos, é porque as pessoas que estão no caminho correto têm sim a possibilidade de se desviar. Ah, pastor, mas Jesus não guarda, o Espírito Santo não guarda? Claro que guarda. Mas se você não quiser, é com você, irmãos. Não quero mais, eu quero pecado, eu quero fazer o que é errado, acabou. E aí, Jesus vai te guardar por quê? Jesus vai levar para o céu uma pessoa que não quer ir para lá? Que quer só fazer o que não presta na terra? Vamos para Hebreus capítulo 10, 38 e 39. O livro de Hebreus, irmãos, é uma pedra no sapato dessa turma aí que diz que é uma vez salvo, salvo para sempre. É uma pedra enorme. Olha só o que está escrito no texto. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Eu também digo isso. Eu, a Edneia, vocês, nós não somos daqueles que retrocedem, e graças a Deus por isso. Mas é possível retroceder, pastor? É. É Deus quem está dizendo, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, olha lá, mas se ele retroceder, ou seja, então é possível. Então é possível retroceder, porque ele disse, mas se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Estão entendendo? Então existe a possibilidade, sim. Só retrocede quem está avançando. No caso, na condição de salvo. É o que nós entendemos. Vamos ler Judas capítulo 1, versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Entenderam a mensagem de Judas? Deus libertou o seu povo e depois destruiu os libertos que não creram nele. O que eu entendo? Que deixaram de confiar, de acreditar nele, né? Salvou e depois destruiu aqueles que retrocederam, aqueles que se desviaram, aqueles que não creram nele. Nas palavras proferidas por Moisés, que Deus usando Moisés. Estão entendendo? É assim que funciona. Vamos para um outro versículo aqui, que é o mais claro de todos. Hebreus capítulo 6, versículo 4, 6, nem João Calvino explicava esse. Se você ver a explicação de João Calvino, você vê que é uma comédia. É querer distorcer a Bíblia, é querer fazer pirueta demais. É pirueta demais. Essa gente aí, irmãos, é um perigo. Vamos lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Irmãos, uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador e abandona o Evangelho e abandona a igreja, é impossível ser salvo, porque Jesus não vai voltar para morrer por ele de novo, não vai voltar. A salvação, irmãos, tem que ser levada a sério. Nós temos que atentar para essa tão grande salvação, se quisermos entrar no céu. Seja crente, mas seja crente de verdade. Será que lendo esta palavra, depois de toda essa explicação, será que ainda resta alguma dúvida? Aliás, o livro de Hebreus foi escrito para alertar aos judeus, pois estavam se desviando da verdade. Se o salvo não se desvia da verdade, por que esta carta foi escrita?
Deus desperdiçou palavras, dizendo que é impossível que as pessoas que foram salvas e se desviam e vão embora, abandonam tudo, tornem a ser salvas? Será que Deus desperdiçou? Não tem, Jesus não vai morrer por elas de novo. Presta atenção, eu não estou falando de uma pessoa que está na igreja, enfraqueceu na fé, foi para o mundo e depois quer voltar, não é isso. Eu estou falando de pessoas que conscientemente abandonam a cruz de Cristo. Não querem mais saber da cruz. Não quer saber mais. Não vai ter outra cruz para ele, não vai ter outro meio de salvação. Ou é esse ou é esse. Mas essas pessoas não estão nem aí. Eu conheço pessoas de igreja que eu pastoreei, e pessoas que estavam dedicadas, arraigadas à palavra, sabe, obediente ao evangelho, servindo como exemplo aos cristãos. E depois, irmãos, foi embora para o mundo. E não tem esse negócio de falar, um dia eu vou voltar. Não, fala palavrão, xinga o Espírito Santo. Eu tive que bloquear no meu Facebook, isso é muito palavrão. Xinga Deus, xinga o Espírito Santo. Essas pessoas não têm mais salvação, é pecado para a morte. Eu, pelo menos, não acredito. Eu entendo que essas pessoas não têm mais salvação. Aí, se voltar, não vai voltar. Ah, mas se... Não, só se ela quiser ser religiosa de novo, mas voltar a ser um crente de verdade, ela não quer voltar. Ela estava muito segura do que estava fazendo quando abandonou o Evangelho, abandonou Jesus e ficou ofendendo a Deus, ofendendo ao Espírito Santo, e rindo. E sabe, é uma pessoa que já estava na igreja, experimentou o Espírito Santo, experimentou a salvação, está batizado nas águas, e depois sai fazendo tudo isso. Como é que não perde salvação? Então Deus desperdiçou palavras ao inspirar o escritor a escrever Hebreus 6, 4, 6? Não, irmãos, eu não acredito nisso em hipótese alguma. Por isso, vamos atentar para esta tão grande salvação. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus vos abençoe maravilhosamente.